Amém? Vou ler para você. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, ou seja, eles não temiam a Deus. Não temiam a Deus. Porquanto o costume deles, daquele sacerdote com o povo, era que oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, e estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, no caldeirão ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: vá dar essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo esse homem, queimem primeira gordura de hoje, e depois toma para ti quanto deseja. E a tua alma então lhe dizia: não agora has de dar, senão por força o tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Amém? Calma aí, irmão. Deixa eu ligar isso aqui que eu vou apagar, desligar esse bendito aqui. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, os filhos de Eli, eles levavam a presença de Deus relaxadamente. Eles pegavam tudo que era santo, sagrado, tudo aquilo que o pessoal sacrificava na presença do Senhor, e eles não levavam uma vida de uma maneira sadia na presença de Deus. Eram homens que não tinham temor, eram homens que não tinham reverência à palavra de Deus. Eram homens que tudo que eles faziam, mesmo sendo sacerdote, para quem não sabe, sacerdote era aquele cara que você chegava, você não poderia entrar na presença de Deus, você fala assim: olha, eu quero pedir perdão dos meus pecados, você não poderia chegar direto. Primeiro você passava pelo sacerdote, falava assim: olha, eu trouxe aqui um bezerro, eu trouxe aqui algum animal, para sacrificar pelos meus pecados. O sacerdote era esse cara que fazia esse papel. E para esse cara fazer esse papel, o sacerdote tinha que ser o quê? Os caras tinham que andar muito na santidade. Não era qualquer um, não era qualquer pessoa. Ele tinha que andar preparado, por quê? Porque ele estava carregando a presença de Deus ali. Então vemos que Ofni e Finés, os filhos de Eli, levavam o quê? Completamente diferente as coisas. Eles começaram a se deitar com mulheres na frente do templo. Eles começaram a roubar a oferta, pegar o que era de Deus primeiro, eles pegavam, e eles não tinham nenhuma reverência com a obra do Senhor. Trazendo por dias de hoje, irmãos. Hoje a igreja tem um sério problema. Muitas pessoas não têm mais reverência com a palavra de Deus, não têm mais reverência com a obra de Deus, com a casa do Senhor. As pessoas, elas não têm mais aquela reverência de vir na casa do Senhor e falar assim: olha, hoje eu sou um músico, hoje eu sou um adorador, hoje eu sou um diácono, hoje eu sou um pastor, hoje eu sou um levita na casa do Senhor. Não. Ela anda tipo: eu posso fazer tudo, eu posso estar na casa de Deus e posso estar lá no mundo também. Hoje, vivemos um tempo, com certeza, de muita apostasia em nosso meio. Porque as pessoas, elas vêm para a igreja, mas saindo da igreja, ela vai lá e pratica o que é errado. Ofni e Finés praticavam a mesma coisa. E quando nós vemos aqui Ofni e Finés praticando essas atitudes, não foge dos dias de hoje, do que está acontecendo na igreja dos dias de hoje também. Mas eu vou te mostrar, irmãos,
O que acontece quando você desrespeita aquilo que é sagrado, quando você desrespeita aquilo que é santo? Eu vou te mostrar para você que quando você não tem reverência àquilo que é de Deus, Deus ele vai colocar a mão. Deus ele vai pesar a mão naquilo que você faz de uma maneira relaxada. A obra de Deus não é para ser tratada relaxadamente. Eu costumo dizer que se for para colocar a mão e você não vai andar em santidade, então não coloca. Ah, Alex, mas você é o santo. Não, irmãos, todo mundo aqui tem pecado. Se eu fosse santo, eu não estaria nem aqui. Deus já teria me levado. Mas a gente vive uma vida buscando a cada dia santidade perante o Senhor, na presença do Senhor. Senhor, pequei, me perdoa. E a gente vai indo, por quê? Porque nós sabemos que nós somos carne, nós pecamos. Mas nós reconhecemos diante de Deus o nosso pecado. Ofni e Finéias não reconheciam o pecado que eles estavam cometendo dentro da casa do Senhor. Amém? E eu vou ler para você no capítulo 4, agora eu vou ler. Josi, vai colocar aí? Capítulo 4, versículo 11. 4, versículo 1. Glória a Deus. É um pouco extenso, mas vamos ler para dar uma... E veio a palavra de Deus a Samuel. E veio a palavra de Deus... E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro da peleja aos filisteus. Se acampou junto a Ebenezer, e os filhos se acamparam junto a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tomando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxe de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraiar, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque dizia: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão deste grandioso Deus? Estes são os deuses que feriram os egípcios com toda a praga junto ao deserto. Esforçai-vos, serdes homens, ó filisteus, para que porventura não venhas a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. E fugiram cada um para a sua tenda, e foi também grande estrago que caíra de Israel 30.000 homens de pé. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui quando os filisteus vencem a primeira batalha, o povo de Israel fala assim: olha, a gente foi lutar de uma maneira errada. A gente lutou da maneira errada, a gente esqueceu da presença de Deus, a gente esqueceu da arca. Vamos mandar trazer a arca para cá, porque quando a arca vir, a gente vai derrotar esses filisteus.
Se você olhar mais para frente aqui, a gente vê que muitas vezes, quando Davi ia para a batalha, eles colocaram a arca na frente e era certeza de vitórias na batalha. Era certeza que quando eles colocavam Deus na frente, ali a arca era certeza que eles iam voltar da guerra vencedores. Mas dessa vez eles não foram, nem na primeira e nem na segunda vez. Por quê? Porque eles estavam pensando. Você olha, irmãos, eles esqueceram que a presença de Deus não estava mais com eles. A arca estava ali, o objeto estava ali, mas a presença de Deus não estava mais. Irmãos, tem muita gente na igreja, que muitas vezes está na igreja e não sente mais nada, e pensa que Deus está com ele. Às vezes a pessoa chega na igreja e fala, irmão, eu estou aqui firme e forte. Mas cuidado, irmãos. Quando você tem uma vida de pecado, uma vida sem santidade, o pecado ele te cega, o pecado ele faz você enxergar coisas que não tem. O povo de Israel estava cego, pensando que Deus estava com eles, mas não estava. Por isso que quando eles trazem a Arca da Aliança a segunda vez, eles perdem. Ofni e Finéias é morto, os filhos de Eli, e a arca é levada. Diz a palavra de Deus que quando Deus repreende Eli, fala assim, olha Eli, você vai ter que tomar conta de tudo que você tem feito, porque os seus filhos têm tratado a obra de Deus relaxadamente. E Eli fala para os seus filhos, olha, vocês estão tratando a obra de Deus relaxadamente, perante o homem, a gente pode fazer alguma coisa, e perante Deus, a gente pode fazer o quê? Irmãos, perante o homem eu posso fazer qualquer coisa, perante Deus nós não podemos fazer nada quando Deus pesa a mão na sua vida. A gente pensa que tudo que a gente faz, Deus não está vendo, Deus está vendo sim. Ofni e Finéias praticavam o que era mal, mas pensavam que Deus não estava vendo o que eles estavam fazendo. Mas Deus, ele vê, Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Lá em Salmo 139 diz que o Senhor sonda o nosso coração, Ele sabe o que nós pensamos, o que nós fazemos. Nada é oculto aos olhos de Deus. Eu posso muito bem chegar aqui e pregar para você, mas ter uma vida dupla lá fora. Eu posso esconder para você, mas para Deus eu não escondo. Para Deus você não esconde nada, irmãos. Ofni e Finéias estava nessa prática. Vamos que vamos, não tem essa não. Vamos fazer o que a gente quer, vamos fazer o que o nosso ego quer. Mas a gente vai entender que lá na frente, quando eles levam a Arca da Aliança para a batalha, eles escolhem aquilo que eles tinham feito na obra de Deus. Eles foram para a batalha sem a presença de Deus, foi levado embora. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tome cuidado. Tome cuidado, porque muitas vezes nós podemos estar aqui dentro da igreja, mas a gente está num tanto a religiosidade, que a gente não percebe que a presença de Deus já foi embora. Já foi embora da nossa vida e a gente pensa que está com a gente ainda. E ela não está. Amém? Vamos continuar aqui, amém? Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 11. E foi tomada a arca de Deus e dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou ao mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas à terra sobre a cabeça.
E chegando ele, eis que ali estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. Eli ouviu a voz do grito e disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem de grande pressa e veio e anunciou a Eli. E era Eli de idade de 98 anos, e estava seus olhos escurecidos, ele era cego, que já não podia ver. Disse aquele homem a Eli: eu sou aquele que venho da batalha, porque fugi hoje da batalha. E disse: que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve também grandes destroços entre o povo, e além disso, também teus filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu. Quando o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos, e estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima do parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores se sobreveio. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabode, ou Icabô. Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: mas de Israel a glória foi levada presa, pois foi tomada a arca de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando Eli recebe essa mensagem do mensageiro, que os filhos deles tinham morrido, ele morre também, cai da cadeira, morre, quebra o pescoço. A nora dele está em trabalho de parto, nasce o filho, ela morre, mas ela fala assim: olha, e acabou, não está nem aí, foi-se a glória de Deus. E eu entendo, irmãos, quando ela fala foi-se a glória de Deus, você entende o que é isso? O povo de Israel agora tinha que conviver com o quê? Sem a presença do Senhor. O povo de Israel tinha que agora passar pelaquela situação sem a presença de Deus. Irmãos, eu vou te falar, você sabe o que é passar a sua vida sem a presença de Deus? É difícil. Aquela palavra de Moisés, apóstolo, que quando Deus fala assim: olha, Moisés, vai, você pode ir, sobe com o povo para entrar na terra prometida. Aí ele fala assim: não, Senhor, eu não vou, não. Não nos faça isso se o Senhor não for com a gente. Você entende que quando a glória de Deus ela vai embora, você fica em meio a o nada. Você sem a glória de Deus, irmãos, você não é nada. Você é simplesmente um ser vivo. Você é simplesmente uma pessoa vazia, oca. O povo de Israel chorou amargamente, por quê? Porque eles cometiam tudo aquilo que era errado. Vivia uma vida de pecado, vivia uma vida de prostituição. Irmãos, quando nós
vivemos nessa vida e não andamos em santidade, não procuramos a santidade na nossa vida, vivemos uma vida de prostituição, uma vida de pecado, uma vida de mentira, cuidado, a presença de Deus pode ir embora da sua vida. Ela pode ir embora. Então devemos olhar para nossas atitudes, para aquilo que nós estamos fazendo diante da presença de Deus, porque Deus é santo. O povo de Israel queria colocar ali no meio, queria misturar o santo, aquilo que é santo com profano. E o que é errado, irmãos, Deus não vai compactuar com o erro. Se você errou, Deus não vai compactuar com o seu erro. Mas uma coisa é certa, quando você erra e pede perdão, Ele te perdoa. Mas o erro de Ofni, Finéias e Eli, para essa catástrofe, foi que eles não se arrependeram daquilo que eles estavam fazendo diante da presença do Senhor. Você sabe o que é, irmãos? Você fazer as coisas erradas e Deus fala assim, olha, eu não estou no meio de vocês mais. Eu não estou no meio. Irmãos, se Deus falasse isso para mim, eu queria morrer. Porque a presença de Deus é aquilo que você tem mais de sagrado. Você entende? Mas é o mais importante na vida de um cristão é a presença de Deus. Porque você, com a presença de Deus, você passa por cima de tudo que vem contra você. Você passa por cima de todos os levantes do inimigo. Você passa por cima de todas as dificuldades. Agora, você sem a presença de Deus, você é um fracassado. Você não é ninguém. Você entende que quando eles caíram, quando eles morreram, ele morre. Quando ele morre porque ele ouviu logo o que? Perderam a presença de Deus. Ele não olha nem para os filhos, mas sim pela arca do Senhor. A arca do Senhor foi embora, a glória de Deus foi embora. Irmãos, ele reinou 40 anos como sacerdote em Israel. Será que ele não tinha muita experiência na presença de Deus? O cara tinha experiência sim. O cara tinha muita experiência, já tinha passado por várias coisas. Mas ele deu mais ouvidos aos filhos dele do que a presença de Deus. Ele olhou para os filhos dele, ele se preocupou mais com os filhos dele, do que ele estava fazendo, do que Deus ia pensar dele. Irmãos, eu não quero que quem quiser pensar algo de mim, que pense. Mas eu quero saber o que eu estou fazendo na presença de Deus, que eu estou agradando Ele. Eu quero que Ele pense de mim o que estou fazendo. Sabe? Quando Eli olha, ele se preocupava mais com os filhos. E a presença de Deus ficava de lado. Irmãos, quando você coloca Deus em segundo plano, irmãos, você vai cair. Quando você coloca Deus em segundo plano na sua vida, irmãos, você com certeza está caminhando para a beira do fracasso. Porque uma pessoa sem Deus, irmãos, ela não é nada. Uma pessoa sem Deus, ela não é ninguém. Quando Eli ouve que a arca de Deus foi levada, ele entendeu, Senhor, eu não tenho mais aquela presença de Deus. Eu não tenho mais a presença de Deus na minha vida. Eu não tenho mais meus filhos. E Israel agora está passando pela calamidade. A presença de Deus foi embora. Sabe, irmãos, quando você olha essa passagem muito rica sobre a presença de Deus, a gente começa a valorizar mais a presença. Porque muitas vezes a gente está caminhando, está fazendo, mas a gente está fazendo no automático.
E muitas vezes deixamos até a presença de Deus de lado. Pensamos que estamos fazendo muita coisa. E quando você vai ver, você está no raso ainda. Você põe o pé e fala assim, ó, você está no raso. Você entende isso? Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus não pode manter a presença da sua glória e da sua santidade e do seu Espírito Santo em um lugar onde há pecado e imoralidade. Essas práticas carnais são roubadoras da glória de Deus. Não podemos misturar, irmãos, o que é santo com aquilo que é errado. Você não pode misturar essas coisas. Você tem que fazer o que é correto perante ao Senhor. Irmãos, você sabe a responsabilidade que você tem em ser um cristão? Você sabe a responsabilidade em você carregar a presença de Deus? É uma responsabilidade imensa. Mas hoje, irmãos, olha, eu não quero falar de pastor nem nada, mas hoje nós vivemos em um tempo que as pessoas vêm, pregam, as pessoas vêm, oram, mas tem lá fora acaba uma vida dupla. Lá fora vive da mesma maneira que um ímpio vive lá fora. Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão com as mesmas práticas do mundo. Mandaram um vídeo esses dias, estava vendo com o Josi, e aí era um carna gospel, não era, Josi? Carna gospel. Irmãos, não tem que misturar, irmãos. Carnaval é carnaval. A presença de Deus é a presença de Deus. Sabe, as pessoas, ela começam a misturar as coisas. Não, tudo pode. Não, isso aqui pode. Não, isso aqui também pode. Não, irmãos, vamos fazer balada gospel. Aqui, quando eu era líder de jovem, veio uma mulher e falou assim, irmãos, eu quero que o meu filho venha aqui, mas eu quero que vocês façam algo diferente. Aí eu falei, tipo o quê, irmã? Ela falou assim, eu queria que vocês fizessem balada gospel. Eu falei, irmã, assim, desculpa, outro líder pode fazer. Eu não. Mas você acha errado, irmãos? Na minha opinião, não tem que misturar as coisas. Balada é balada. Igreja é igreja. Carnaval é carnaval. Igreja é igreja. Só que as pessoas começam a misturar as coisas e vai deixando, tudo pode, tudo pode, tudo pode. Quando você vai ver, o mundo está dentro da igreja. Agora você me fala, as pessoas elas não estão enxergando que a glória de Deus está indo embora. Por quê? Porque deixaram o liberalismo tomar de conta. Irmãos, e aquilo que é santo sempre vai ser santo. A gente não tem que se moldar a nada. A gente tem que pregar a palavra, a gente tem que ensinar o que é correto. Agora vem de você decidir se você quer ter uma vida de santidade ou uma vida de pecado. Aí é você e Deus, irmãos. É você e Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Ofni e Finéias, eles tinham a prática, mas dos frutos do Espírito ou da carne. Ofni e Finéias eles praticavam mais as práticas do fruto da carne, que era prostituição, era ganância, era tudo aquilo que era
que era mal aos olhos de Deus, eles faziam dentro da igreja. Você acha, irmão, que você fazer o que é errado, você acha que Deus vai estar com você? Fala para mim. Deus, irmãos, Deus não vai estar. Deus não vai estar porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é santo e nós temos que andar em santidade diante da presença de Deus porque Ele é santo. Não devemos mudar, deixar o liberalismo vir sobre a nossa vida. Nós temos que ter certeza. Fala assim, não vai ter nada. Nós vamos fazer aquilo que é correto perante a palavra. Palavra de Deus. Amém? Agora eu vou te mostrar, irmãos. Como você pode perder a glória de Deus? Amém? 1. Não ter respeito com a casa de Deus. 2. Não ter reverência com as coisas de Deus. Você conhece alguém que não tem reverência com as coisas de Deus? Pessoas que levam a presença de Deus relaxadamente? 3. Não teme a Deus. São insubmissos. Não são obedientes. Não são honestos. São infiéis. Não andam em santidade. Amém? Isso, irmãos. Se você está praticando dessas 7 coisas que eu te falei, cuidado. Se arrependa. Porque é uma das coisas que a glória de Deus vai embora da sua vida, assim como foi da vida do povo de Israel. Irmãos, entendam a coisa. Lá em Naum, versículo 1 diz: o Senhor é tardio se iraste de grande poder, e ao culpado de maneira alguma terá por inocente. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? O Senhor, Ele não tem culpado por inocente, irmão. Se você errou, Deus vai pesar a mão. Cuidado. Amém? Agora, Alex, você falou que eles perderam a glória de Deus. A glória de Deus foi embora. Israel está numa calamidade tremenda. Isso, irmãos. Mostrei para você aqui na palavra. Como muitas vezes nós estamos nessas práticas. E nós não estamos enxergando que uma hora a presença de Deus, ela vai embora da nossa vida. Se não tomarmos atitude e mudar aquilo que nós sabemos que é errado, irmãos, você vai estar sem a glória de Deus. A glória de Deus vai embora. E acabou. E cabote. A glória de Deus se foi. Mas eu tenho algo para você, irmãos. Se Ofni e Finéias tivesse reconhecido o pecado deles, reconhecido aquela prática que eles estavam fazendo, reconhecido perante o Senhor, com certeza Deus teria perdoado e não teria destruído eles. Lá em Apocalipse, na igreja de Éfeso, quando ele fala, olha, em Éfeso, amém? Eu vou ler para você, Apocalipse 2, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se diziam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tem perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste.
Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra, pois, da onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras, e se não, brevemente verei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, e não te arrependeres. Amém? Você entende o que é isso, irmãos? É graça sobre a sua vida, é graça sobre a minha vida, é graça sobre a vida daquele que se arrepende. A palavra de Deus fala que a igreja de Éfeso, ela fazia aquilo que era legal, top. Mas uma coisa, eles estavam errados. Se afastaram do primeiro amor, eles não praticavam o primeiro amor. E Deus fala assim, olha, se arrepende, vai, se arrepende. Lembra de onde caíste, se arrepende e volta. Se você está com essas práticas, irmãos, lembra de onde você caiu, se arrepende, volta ao Senhor, volta ao altar. Se pega o altar e fala, Senhor, eu me arrependo, perdoa meus pecados, eu reconheço que eu errei. Isso é graça. Isso é graça em saber que eu errei, mas se eu reconheço que eu errei, chegar na presença de Deus e falar, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Ele é misericordioso para perdoar tudo aquilo que você fez. Ele é misericordioso e poderoso. Diz a palavra de Deus lá em Samuel 7, depois de tudo que aconteceu, Samuel falou, olha, vocês querem a glória de Deus de volta? E eles falam, não, a gente quer a glória de Deus de volta. Abre aí a sua Bíblia em 1 Samuel 7:3. Glória a Deus. Amém? Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo, se todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos, os asterotes, preparai o vosso coração para com o Senhor, e servi a Ele, só Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os Balaíns, os asterotes, e serviram ao Senhor. Eles reconheceram que sem Deus eles não eram ninguém, eles não eram nada. E agora eles estavam reconhecendo que eles iam tirar todos os deuses estranhos, tudo aquilo que estava impedindo da glória de Deus voltar na casa deles, e falar assim, olha, a gente reconhece, a gente quer a glória de Deus novamente. Você sabe o que é isso, irmãos? É você estar no erro e falar assim, Senhor, eu não quero viver mais dessas práticas, eu quero a glória de Deus de novo. Irmãos, tem um monte de gente aí na rua, você passa, fala, eu já fui pastor, eu já fui evangelista, já fui isso, já fui aquilo. Os caras conhecem. Mas muitas vezes eles não têm forças para voltar para casa, para a igreja. Não têm força. E aí ficam nesse mundo. Muitas vezes eles têm até vergonha de voltar. Por quê? Porque a queda foi muito grande. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que não importa o tamanho do seu pecado, se você se arrepender, Deus vai vir sobre a sua vida, vai derramar sobre a glória dele sobre você. Aleluia. Irmãos, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você foi usado por Deus? Fui, mas eu caí. Se arrepende, vem de volta que Deus vai usar mais ainda. É reconhecer que você é pecador, é reconhecer que você tem um Deus de braços abertos, esperando você de braços abertos, irmãos. Irmãos, lembra de onde caíste, se arrepende e volta. Se arrepende e volta. Sabe, senhor Alex, é simples. Simples nada, irmão. Você sabe o que é viver sem a presença de Deus? Simples. Isso é simples? Simples nada. Irmãos, viver sem a presença de Deus é uma das piores coisas que tem na face da terra. Eu não queria provar isso. Eu não queria. Por isso, todos os dias eu me policio naquilo que eu faço. Porque eu sei, se eu deslizar, eu posso um dia não voltar para a casa do Senhor.
As práticas de Ofni e Finéias, eu e você podemos fazer da mesma maneira. Estou falando deles aqui, mas nós temos a capacidade de fazer do mesmo jeito deles. Nós temos essa capacidade. Temos a capacidade de fazer tanta coisa. E eu não estou aqui para julgar ninguém, não, amém? Porque eu sou sujeito a isso também, irmãos. Eu sou sujeito. Mas se estamos aqui, tendo a oportunidade de pregar a palavra, irmãos, está no erro, está no pecado, se arrepende. Deus, ele não vai te deixar de lado. Deus nunca, irmão, nunca vai deixar você de lado. A não ser que você não queira. Mas ele está disposto a te perdoar essa noite. Amém? Se coloque de pé, amém? Glória a Deus. Quero chamar o ministério de louvor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, faça tudo com zelo na presença do Senhor. Faça tudo com excelência. Dê o seu melhor para Ele. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor na presença de Deus. Não espere a glória de Deus ir embora da sua vida. Não espere. Não espere Deus tirar aquilo que é mais precioso da sua vida hoje.